Vou só falar rapidinho aqui o que o Juan perguntou. Pode explicar o que significa radical? Sim, eu vou explicar. Radical é um pedaço do kanji que indica o significado dele. Porque assim, os kanjis, eles significam coisas, palavras, são palavras, mas nem sempre são palavras. Às vezes um kanji, ele carrega uma ideia, né? É uma ideia geral, assim. Tem uma ideia. Então, esse kanji, ele vai carregar essa ideia de acordo com o radical dele. Tem kanjis que são muito simples, muito simples. Então, eles não têm radical exatamente. O radical deles é eles inteiro, né? Mas tem kanjis que o radical deles é um pedaço deles, né? E esse radical, ele vai indicar o significado. Ele vai trazer a conexão com o significado. Deixa eu pensar num kanji legal para comentar com relação a isso. Já sei. Já sei. Nós temos um kanji que é interessante. Isogashi. Nós temos esse kanji aqui, por exemplo. Esse kanji aqui, ele é composto por duas partes. Ele é composto por duas partes. Nós temos nele aqui 2 pedaços que vão estar conectados com o que ele é. Exatamente o que ele é. Quem não conhece essa palavra, ele sozinho, ele não vai ser exatamente uma palavra. Ele sozinho, ele não vai ser usado sozinho. Tem palavras em japonês que a gente usa com um complemento em hiragana. Esse aqui é um complemento. Vocês estão vendo aqui. É um complemento aqui embaixo. Esse shi é um complemento. E aqui tem o kanji. Eu vou colocar a leitura aqui para vocês conhecerem essa palavra, se é que vocês não a conhecem ainda, que é isogashi. Isogashi significa ocupado, atarefado. Aí ele é usado com radical de coração. Esse cantinho aqui, no lado esquerdo, parece uma pessoa em pé com 2 bracinhos assim. Ele, na verdade, a forma original dele é essa aqui. É essa aqui, essa é a forma original dele. E aí ele tá meio distorcidinho. Esse kanji aqui significa coração. Eu vou colocar assim. Significa coração, né? Esse kanji. Ele significa coração mesmo. E ele sozinho, ele significa uma palavra. Ele não precisa de complemento. É kokoró. Kokoró. Aí o outro pedaço, ele vem da palavra nakusu. Opa. Nakusu. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar ainda. Deixa eu tirar a pergunta aqui. Konbanwa, só para dar para ver melhor. Então, esse aqui é nakusu. Nakusu significa perder. Nakusu. Só que não é um perder qualquer. Esse nakusu, ele tem ideia de perda conectada com morte, sabe? Conectada com morte, assim, uma perda, uma não existência, sabe? Então, nós temos um significado muito forte para esse kanji. Esse aqui quer dizer, quando você está ocupado, que significa essa palavra, isogashi, quando você está ocupado, é a morte do seu coração, você perde o seu coração. Esse kanji não significa morte, mas ele é muito associado à morte, a perda no sentido de sumir da existência, né? Então, quando você está ocupado, a conexão, a ideia é que você está
atarefado, você está cheio de coisa para fazer e muito provavelmente não são coisas que você quer fazer, é trabalho, são responsabilidades. Então, você perde o seu coração. É bem poético, não? É bem poético. E isso significa que você tem que tirar o seu coração de você e ficar ligado em outras coisas, né? Você tem que dar atenção para outras coisas. Então, isso aqui é isogashi kokoro nakusu. Você perde o seu coração, né? Isso é um radical. No caso, o radical é o radical de coração, né? Aí a pergunta anterior sobre radical foi como é que eu sei qual dos dois pedaços é o radical, né? Às vezes tem mais de um pedaço, né? Como é que eu sei? Bom, se eu não conheço o kanji, não tem como eu saber, né? E aí você tem que pesquisar. Eu procurei aqui, ele indica o radical também para vocês. Olha, radical coração. Aí mostra aqui a forma original dele e os pedacinhos que ele pode virar, como ele pode se modificar, né? Porque o radical se modifica também. Ele não fica sempre com o mesmo formato, né? Eu acho bastante interessante essa questão dos radicais, né? A Midori perguntou: onde achar esse tipo de informação? Informação sobre os radicais você pode encontrar aqui no Disho. Disho.org, que é o endereço, né? Disho, como está escrito aí em cima, né? Disho, que significa dicionário, né? Essa palavra Disho. Disho.org. org. Disho.org.